Olá, espero que estejam todos bem. Eu sou Nayana Almeida e hoje eu trouxe uma novidade quentinha para vocês. Isso aí sobre a desoneração da folha. Ela que tem uma saga, uma novela. Aqui no nosso canal nós já temos alguns vídeos sobre isso e foi publicado no Diário Oficial da União uma nova lei que traz ali de volta a reoneração da folha gradativa. Então, se você tem dúvidas sobre isso, fica comigo que eu vou detalhar para você. Então vamos lá, pessoal, verificar como que ficou essa questão da desoneração da folha. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, clica aí, inscreva-se, dá o seu like, e você vai ter aí mais conhecimento, receber mais materiais de forma detalhada na íntegra. Foi publicada a Lei 14.973 de 2024, que altera a Lei da Desoneração, a Lei 12.546 de 2011, que trata ali das regras da desoneração da folha, né? Sendo instituído o período de transição para a reoneração da folha de pagamento. Essa reoneração, ela é de forma gradativa, então a cada ano vai ter ali um percentual diferente. Para 2024, foi mantida a desoneração da folha conforme já está até 31/12/2024. Então, as empresas que já fazem parte, já estão enquadradas ali, optaram pela desoneração em 2024, vai permanecer do mesmo jeito que está hoje até dezembro de 2024. Já em 2025, começa a reoneração da folha. Como é que vai ficar? Foi determinado ali que ficaria 80% sobre a alíquota enquadrada para a CPRB, né, a contribuição sobre a receita bruta, e 25% de 20% sobre a folha. Os 20% do patronal, então, seria 25% dele. Então, a contribuição em um exemplo prático. Vamos supor que em janeiro de 2025 a empresa teve um faturamento de R$500 mil. A alíquota, conforme a atividade dessa empresa, é de 2,5%. Como ficaria esse cálculo? 80% vezes 2,5%, a gente encontra ali 2%. Então, seria calculado 2% sobre o faturamento. Os 500 mil vezes 2% dá ali R$10 mil. E o cálculo sobre a folha ficaria... a folha, por exemplo, é R$100 mil em janeiro de 2025. Então, como é 25% do percentual do patronal cheio, seria 25% de 20%, que daria ali 5%. 100 mil vezes 5%, R$5 mil. Então, essa empresa, desse exemplo, iria contribuir no total de R$15 mil. Deu para entender aqui? Eles vão fazer uma reoneração onde parte vai ser pela base de cálculo da receita bruta e parte vai ser a base de cálculo da folha de pagamento. Mesmo que a empresa atualmente em 2024, né, fosse desonerada 100%. Já em 2026, o percentual muda, fica ali 60% sobre a alíquota enquadrada para a CPRB e 50% de 20% sobre a folha. Então, pegando ali os mesmos valores do exemplo anterior, a gente pegaria os 60% vezes 2,5% da alíquota lá que a empresa é enquadrada, né, na CPRB, que resultaria em 1,5%. E aí os 500 mil de faturamento vezes 1,5 totaliza R$7.500. E sobre a folha, passou a ser 50% de 20. Então, os 50% vezes 20% dá 10%. E a contribuição vai ser ali 10% do total da folha, que no nosso exemplo deu R$10 mil. E a contribuição total em 2026 para esse mês aqui, no caso, ficaria R$17.500. Em 2027, a alíquota passa para 40% sobre a alíquota enquadrada para a CPRB e 75% de 20% sobre a folha. No mesmo exemplo, né, nos mesmos valores, a gente faz o mesmo cálculo. 40% de 2,5 igual a 1%. Aí, 1% de 500 mil, que era o faturamento do exemplo, dá R$5 mil. E sobre a folha,
passou 75% de 20%. Então, esse cálculo dá 15%. 15% sobre os 100 mil da folha, 15 mil reais. Contribuição total passou a ser 20 mil reais. E aí o cálculo é o mesmo para as outras alíquotas, né, de outras atividades. Vai permanecer o mesmo percentual, você só vai alterar no cálculo a alíquota, por exemplo, é a 4,5%, aí vai ser 40% de 4,5%, e assim vai. O que muda é a alíquota onde está enquadrado, nesse caso da CPRB. Mas dá para fazer o cálculo certinho com base na alíquota padrão que foi determinada na lei. Aí chegou 2028. A partir de 1º de janeiro de 2028, a contribuição previdenciária básica patronal volta a observar a alíquota cheia, ou seja, os 20% sobre a folha de pagamento, encerrando assim, em definitivo, a desoneração parcial. Mais uma novidade que a Lei 14.973 trouxe foi o artigo 9º-A, em seu parágrafo 1º, que ele diz o seguinte: a partir de 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2027, que é o período de transição, né, para fins do cálculo do valor devido sobre o regime da substituição parcial de que trata o caput deste artigo, as contribuições previstas nos incisos 1 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 8.212 de 24 de julho de 91, que é aquela alíquota de 20%, certo? Não incidirá sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a título de 13º salário. O que isso quer dizer? Nessas empresas que estão na desoneração da folha, durante esse período de transição, 2025 a 2027, tem aquela parte que vai ser um percentual sobre a folha. Lembra aqui dos exemplos? A gente tem lá um determinado percentual de 20%. Primeiro, 5% de 20%, 10% de 20%. Então, aquele percentual ali só vai ser aplicado tirando o valor de 13º salário da base. O valor de 10º não vai entrar para esse cálculo. E para as empresas que possuem atividades simultâneas, são desoneradas e não desoneradas. Para a parte da receita bruta que vem das atividades desoneradas, a empresa continuará recolhendo a contribuição com base nas alíquotas da CPRB. E para a parte da receita bruta que vem das atividades não desoneradas, a empresa vai pagar a contribuição sobre a folha, mas o valor da contribuição será proporcional à receita dessas atividades não desoneradas em relação à receita total da empresa. Vai ser aplicado lá a fórmula que já existe, né, do valor da contribuição proporcional sobre a folha. É a receita bruta de atividade não desonerada dividido pela receita bruta total, vezes o valor da contribuição sobre a folha, que vai ter ali o acréscimo dos percentuais proporcionais. Tudo isso observando, né, as alíquotas que essa lei trouxe. Ainda sobre essas atividades simultâneas, em 2025 a contribuição sobre a folha calculada com base na fórmula é acrescida de 5%, 2026 é 10% e 2027 15%. E é isso, pessoal. Obrigada por quem ficou comigo até agora. Espero que essas informações ajudem a vocês a compreender como que ficou aí a questão da desoneração. Quem tiver dúvidas, deixa aí nos comentários e a gente vai respondendo e interagindo, aprendendo juntos. Até a próxima!